pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Anthony Morley, Mr. Gay Reino Unido. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre homofobia, mutilação e canibalismo. Então, se você tem algum problema com um gatilho com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado. Anthony Morley nasceu em 1972, no norte da Inglaterra. Sua infância foi bem calma, ele era um rapaz muito bonitinho e isso meio que direcionou a vida dele. Tudo dava certo pra ele, porque ele era um homem branco, bonito. Todo mundo dizia que ele era lindo, charmoso, e quando jovem ele decidiu que tentaria ser modelo. Anthony conseguiu vários trabalhos aqui e ali e ele percebeu que realmente sabia fazer aquilo, que ele tinha jeito pra fazer pose e bater foto e ser quem a câmera quisesse que ele fosse. Tendo feito faculdade de moda, eu vejo muita gente que acha que pode ser modelo só porque é bonita, mas não é isso. Ser modelo é muito sobre comunicar uma coisa sem usar palavras. É bem mais complexo do que parece. Mas ok, vamos continuar. Na mesma época, ele começou a se questionar quanto à sua sexualidade. Ele não sabia bem onde se posicionar e ele sentia a necessidade de sempre ter uma resposta. Muitas vezes ele dizia ser gay, mas aí muitas vezes ele dizia ser hétero. E pelo visto ele não gostava de dizer bissexual. Eu acho que ele não acreditava em bissexuais. Sei lá o que ele tinha com isso, mas ele não dizia que era bissexual nunca. E ele insistia em ter sempre um rótulo para sua sexualidade. De vez em quando ele saía com mulheres, de vez em quando ele saía com homens, e ele insistia em dizer que era gay ou então que era hétero, e não tinha meio termo, e ele às vezes ficava ofendido quando alguém em um círculo achava que ele era gay, ou alguém em um círculo achava que ele era hétero. Então ele era bem complicado isso pra ele, ele tinha muitos problemas lidando com isso. Com a carreira de modelo crescendo, ele começou a participar de concursos de beleza e shows de televisão. Ele dizia que queria se tornar dançarino, mas ele nunca realmente fazia nada quanto a isso. Ele dizia que o maior sonho da vida dele era ser um dançarino profissional. Mas com a carreira de modelo, ele simplesmente largou qualquer aula de dança que ele fizesse. Na verdade, não tem ninguém que nunca tenha dito que ele fazia aula de dança, nem nada disso. Então, não sabemos. Em 1993, aos 21 anos de idade, ele resolveu participar do primeiro concurso Mr. Gay Reino Unido, o primeiro de todos. É tipo um Miss Brasil, Miss Universo, sabe? Sabe aquele concurso de misses que acontece? Alguém ainda assiste aquilo? Não sei, mas é tipo isso, só que era só para homens gays. Era o Mr. Gay Reino Unido, e eu acho que só acontecia no Reino Unido. Se acontecia em outros países, eu não sei. Era isso, era um concurso de beleza para homens gays que acontecia nacionalmente. Esse concurso existiu durante mais ou menos 10 anos e aí ele foi cancelado. Mas o Anthony venceu o primeiro Mr. Gay Reino Unido e ele foi o primeiro da história. E isso, é claro, o colocou no topo. Ele participava de entrevistas, shows, desfiles. Desfiles eu quero dizer, tipo, paradas gay, sabe? Tipo, paradas LGBT. Eu não tem outra palavra pra isso. Enfim. E com todo esse sucesso, ele decidiu se mudar pra Londres, que é tipo a São Paulo do Reino Unido, né? Então ele foi lá pra ficar mais perto de todo mundo e de todos esses trabalhos de modelo e tal. Foi quando os produtores de um programa de TV chamado God's Gift entraram em contato com ele. God's Gift significa presente de Deus. É um programa de TV onde homens bonitos e fortes competem pra receber o título de presente de Deus. É bobo? É uma desculpa pra se mostrar e fazer cara de bonita na TV? Sim, e foi cancelado após 2 anos. Mas é um programa de TV e eles convidaram o Anthony pra participar. Quando o Anthony participou, nem sempre eles faziam isso, mas quando ele participou foi uma edição só de homens gays, de homens homossexuais. Então todos os participantes concurso da competição eram gays e toda a plateia era de homens homossexuais. Normalmente, alguém era sorteado da plateia para ter um encontro com o vencedor. E quando era a edição, né, o episódio sobre homens gays, o homem vencedor escolhia alguém da plateia para ter um encontro. E esse encontro era passado na televisão em outro momento e tal. Eram os anos 90, né? A gente adorava ver essas coisas. Então, quando o Anthony participou, aos 24 anos de idade, ele venceu e ele escolheu um rapaz e saiu com ele e deu tudo certo.
Ok. Um outro membro da plateia, chamado Damien Oldfield, não foi escolhido, mas ele é muito importante, então vamos falar dele. Damien Oldfield. Ele tinha 21 anos de idade quando foi um membro da plateia. E mais tarde, no mesmo ano, ele participou do show e ele venceu também. No, wasn't at all. Simon. Are you enjoying it now? Oh, yes. He's done it again. Oh, my I word. crown thee, Damien, God's gift. Os dois não se conheciam ainda, o Damien e o Anthony, mas eles vão se conhecer no futuro. O Damien trabalhava como jornalista e vivia em Leeds, em West Yorkshire. E a empresa para a qual ele trabalhava era dona de revistas, bares e administrava o concurso do Mr. Gay, Reino Unido. O Damien era um cara super gente boa, ele era amigável, ele era extrovertido e era o tipo de pessoa que fazia amizade facilmente com qualquer um. Sabe, aquela pessoa que você entra num lugar, é o primeiro que vai te dar oi, que vai te receber, principalmente se ele perceber que você está sozinho. Ele era esse tipo de pessoa. O Anthony continuou a sua carreira no mundo do entretenimento, porém, quando ele estava chegando aos 30 anos de idade, as oportunidades foram diminuindo. Porém, sem tantos empregos, ele não tinha dinheiro para viver em Londres, então ele se mudou para a cidade de Leeds, em West Yorkshire, onde o Damien vivia. Na cidade de Leeds, ele encontrou uma nova paixão, a culinária, e ele começou a trabalhar como chefe, e com o tempo ele se especializou em frutos do mar. O Anthony ainda frequentava bares gays, ele ainda gostava de sair, e foi assim que ele e o Damien finalmente se conheceram. Os dois saíram juntos por um tempo, porém não deu muito certo, porque o Anthony continuava com esses problemas em definir a sexualidade dele. Ele ainda sentia a necessidade de definir a sexualidade e simplesmente não conseguia escolher entre hétero ou gay e não conseguia ver um meio termo entre os dois. Então, sempre que ele cismava, não, eu não sou gay, eu ainda não acho que eu sou gay, o Damien, é claro, ia embora, porque ele não vai ficar ali tendo um relacionamento unilateral com um cara que nem se define como gay, né? Em abril de 2008, os dois voltaram a se ver. Só que nessa época o Anthony havia já desenvolvido um vício em álcool. Ele era alcoólatra e a bebida deixava ele muito irritado, muito ciumento e muito violento. Existem histórias da época em que ele ainda vivia em Londres, que ele bebeu demais, brigou com um namorado e o ameaçou com um cortador de carne. Só pra vocês terem uma ideia do quão violento ele ficava quando bebia. No dia 23 de abril de 2008, o Anthony e o Damien estavam conversando por mensagem de texto e o Anthony o convidou para jantar na casa dele. Mas ele disse que se sentia meio desconfortável ainda com a ideia de ser gay e pediu pro Damien para ser um pouco mais devagar, para fazer as coisas com calma. Então ele o convidou para jantar. O Damien concordou. Ele gostava muito do Anthony, ele realmente queria ter um relacionamento com ele e queria vê-lo. Mesmo que fosse só como amigo, ele queria vê-lo. Então ele aceitou e os dois foram jantar juntos na casa do Anthony. Naquela mesma noite, às 2h30 da manhã do dia 24 de abril, o Anthony apareceu na porta de um restaurante teleentrega de roupão, pedindo socorro. O roupão dele estava cheio de sangue. Ele disse 1000 coisas pro atendente e saiu correndo e voltou pro apartamento. Ele estava desesperado e o atendente atrás do balcão ficou aterrorizado. Durante alguns segundos ele nem sabia o que fazer. Até que ele decidiu, é claro, chamar a polícia. Ele pediu ajuda, deu a localização do lugar, né, e tentou explicar o que o Anthony tinha dito pra ele. O Anthony disse pro atendente que havia matado um homem porque esse homem tentou estuprá-lo. Ok, a polícia chegou, levou o Anthony pra delegacia e no apartamento dele tinha sangue pra todo lado. O corpo do Damien estava no chão do quarto e foi totalmente mutilado. Haviam partes dele por toda parte. Os profissionais forenses determinaram que não havia nenhum sinal de luta, apenas ataque, e o Damien em momento nenhum lutou com seu assassino. Necrópsia concluiu que Damien foi atacado pelas costas, que a garganta dele foi cortada e isso foi a causa da morte. Porém, o Anthony o esfaqueou mais de 30 vezes nas costas, no peito e nas coxas, que condiz com a ideia de que ele não lutou. Sua garganta foi cortada e aí ele morreu e o resto do ataque ele já estava morto. Haviam
partes grandes de músculo faltando nas coxas e no peito do Damien, assim como, por algum motivo, um dos mamilos dele foi arrancado e um cartão de crédito foi colocado no lugar. Não sei, gente, só tô relatando. Anthony, na delegacia, contou a mesma história que ele contou pro atendente do teleentrega, de que o Damien tentou estuprá-lo, tentou fazer sexo oral nele, mas o Anthony não queria e o atacou para se defender. Porém, ele disse que não se lembra do que fez depois, por causa da bebida. Os especialistas forenses disseram que não haviam evidências de atividade sexual no apartamento, o que eu não sei como eles determinariam isso. Eu vi em vários lugares as pessoas ficando tipo, mas não se sabe como eles determinaram isso, já que o Anthony disse que o Damien tentou fazer sexo oral nele. Como é que você encontra evidência de sexo oral na pessoa? Eu não sei se o Anthony foi examinado para determinar se havia saliva nele ou alguma coisa assim. Acredito que não, mas de que outra maneira se determinaria uma coisa assim? Após examinar todo o quarto do Anthony, a cena do crime, a polícia examinou o resto do apartamento. E na cozinha havia uma refeição feita e comida na mesa. O que até podia fazer sentido, considerando que os dois iam jantar juntos. Mas aquela comida havia sido feita há poucas horas. E era tipo 3 da manhã. No balcão da cozinha haviam pedaços de carne mal passada que foram preparados de alguma maneira. Mas era muita carne, tipo muita carne. E crua e mal passada. Então, essa carne foi levada a um laboratório e testada. E sim, era a carne do Damien. O Anthony removeu a carne dele, preparou, temperou, cozinhou e comeu. Havia um pedaço de carne no lixo também. Eles acham que ele fez um pouco, comeu, não gostou, cuspiu no lixo e aí continuou fazendo, tipo, pra melhorar o sabor, talvez. Mas até hoje o Anthony diz que ele não lembra do que ele fez naquela noite. Ele disse que jantou com o Damien, eles viram o filme e ele caiu no sono porque tinha bebido demais. Quando ele sentiu alguém mexendo nas suas roupas, ele acordou e viu que o Damien estava tentando fazer sexo oral nele, então ele entrou em pânico e apagou. Ele voltou a si às 2 da manhã, viu tudo que tinha feito, viu que tinha sangue no corpo dele todo e foi pedir ajuda no negocinho de teleentrega, porque era o único que ele sabia que estaria aberto naquele horário. Bom, muitos especialistas analisaram o Anthony e alguns até duvidam que o abuso sexual tenha mesmo acontecido. Alguns acreditam nele e que ele possa ter sido abusado sexualmente na adolescência, por isso tenha tantos problemas com a sua identidade, em ser gay ou hétero. E esse segundo abuso sexual pode ter sido um gatilho, e ele sentiu tanta fúria ao se lembrar do que tinha acontecido antes, sabe? Ele passou muito tempo bloqueando essa memória, mas quando ele viu o Damien mexendo nas roupas dele, ele foi um gatilho tão grande, uma fúria tão enorme, toda a raiva veio de uma vez só, e depois disso ele meio que entrou em choque. Então ele teve toda essa raiva acumulada, ele atacou o Damien assim, de maneiras horríveis, mutilou ele, e aí ele entrou em choque. E entrando em choque, o cérebro dele entrou em automático. E automaticamente ele é um chefe de cozinha. Ele está acostumado a ver carne em frigoríficos e cortar essa carne e fazer essa comida. Então ele simplesmente fez isso. Ele viu um pedaço de carne, ele cortou, cozinhou e comeu. Algumas pessoas acham que foi isso que aconteceu. Que ele estava em choque e ele simplesmente entrou no automático e cozinhou a carne. Bom, ele não lembra. Até hoje ele diz que não lembra de nada. Dizem que ele pode não lembrar porque foi algo feito quando ele estava em estado de choque, quando ele simplesmente não era ele controlando ali o corpo, ele estava apagado. Dizem que o cérebro dele estava tentando se ocupar enquanto processava o que ele tinha feito ou bloqueava o que ele tinha feito, né? Bom, em outubro de 2008 houve um julgamento e o Anthony foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua, podendo ser liberado incondicional após 30 anos. E essa é a história de hoje. Complicado, como é que explica isso? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Muito obrigada a todos que votaram na enquete. Por favor, vote na enquete dessa semana também. É isso, muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!